isto era um bairro, era um simples bairro, não era junta ainda, era um bairro que à partida foi construído na clandestinidade, né? A maior parte dos prédios são clandestinos. De maneira que era um bairro, digamos, que não tinha nada de nada, não tinha infraestruturas, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgotos, não tinha nada de nada. Levávamos aqui os sapatos dentro de um saco, levávamos botas de borracha pelo caminho, os transportes, não havia transportes quase nenhum, e nem podiam cá vir, isto era mesmo assim, chegavam só ali à entrada da Brandoa e depois voltavam para trás. E muitas vezes ainda se tinha que empurrar o autocarro, ficava atascado na lama até chegar a Benfica. Era um autêntico viveirinho da miudagem, em que os que moravam deste lado da Praça da Igreja usavam muito este lado como campo de bola e nós os do outro lado usávamos mais o outro lado como campo de bola preferencial. E em torno da igreja, que constituía uma série de elementos aglutinadores, com as atividades que tinha envolventes, os escoteiros, tudo isto, os miúdos iam se aproximando, iam-se promovendo, iam-se relacionando, conhecendo. Isto era apenas um campo baldio, digamos, e era chamada a Quinta da Garagem, porque havia a empresa Eduardo Jorge, que os mais antigos com certeza que se recordarão, e aqui, portanto, era o ponto de recolha das caminhonetas e onde se fazia a reparação delas e todo o serviço inerente. Também depois foi construída a parte de escritórios, portanto aqui ficava localizado todo, era o centro da empresa, da Eduardo Jorge. É uma emoção enorme, sobretudo por ver isto parado e não ver comboios a passar. Comboios, as bogis que faziam parte dos comboios que estavam aí, assim, espalhadas à porta da oficina até ir para a montagem. E ouvir o comboio a apitar no ramal que tínhamos direto à CP, em Lisboa, que era uma festa. Eu nunca fiz nenhum comboio, mas contribuí para arranjar, na datilografia, sobretudo, para fazer as cartas para as encomendas. Essa sensação, comparada com hoje, é o deserto, e isso faz muito a pena. Passados estes anos todos, ainda sonho, às vezes, que ainda estou a trabalhar ali na Civil. Fartei-me de aprender coisas. Fartei-me de aprender coisas. Aqui aprendi imenso, a conhecer as pessoas, a tentar perceber porque é que as pessoas funcionavam e reagiam assim e não de outra maneira. Foi a minha primeira grande faculdade, a minha primeira grande universidade é a Sarefan. Depois tenho outras, mas esta é a primeira. Entrar aqui, ver isto tudo abandonado, é uma tristeza. É uma tristeza não apenas no sentido de estar abandonado, é uma tristeza no sentido de como é que é possível, e aqui não se trata de governos de direita nem de governos de esquerda, trata-se de como é que é possível um governo que pelo menos podia ter uma situação em que olhasse primeiro para o país, nunca poderia deixar de destruir empresas com esta capacidade, porque são empresas com esta capacidade que podem concorrer no mercado internacional. Portanto, hoje verificarmos isto é lamentável e quase podemos dizer que é um crime que foi cometido. Olhando para a Venda Nova é desolador ver os milhares e milhares de postos de trabalho que aqui existiam e que hoje desapareceram completamente. Portanto, estas ruas, eu costumo dizer que eram formigas, de manhã as pessoas umas para um lado, outras para o outro, na substituição dos turnos, e hoje a gente passa aqui de manhã ou à noite e não vê absolutamente ninguém. Esta casa estava abandonada cá em cima, estava fechada, havia azulejos já levantados e, portanto, era uma casa em risco. É uma casa fabulosa. Portanto, de certa forma, foi o virmos para cá que permitiu que esta casa tivesse chegado às mãos da Câmara para ser hoje a Casa Roque Cambeiro, com azulejos e com o chão ainda original, etc.
Era a Quinta do Estado. Isto era a gente, quando éramos miúdos, vinhamos para aqui jogar a bola neste sítio. Aqui semeavam, pronto, várias coisas, não é? Toda a Quinta do Estado em si semeavam trigo, semeavam várias coisas, a fruta, que era por causa da pecuária que era aqui na Quinta do Estado. Aqui a estrutura do liceu é a mesma, não há até grandes modernizações. Portanto, a estrutura física, a infraestrutura é exatamente igual como eu quando tinha os meus 17 anos, não é? Quando eu entro aqui sinto esta certa nostalgia. A estrutura do liceu é a mesma, o ambiente não tem nada a ver. É uma quinta abandonada. Essa aqui é a característica que ajuda a identificar há 40 anos atrás o que era este casal dos Ulmeiros. Pertencia ao general Botelho Muniz e, digamos, todo este espaço estava a ser objeto de um processo de urbanização, o que implicava que tudo aquilo que era edificado neste espaço estivesse para ser arrasado para permitir o surgimento de uma nova urbanização. Ora, isto começou no ano 1969-70, na passagem do ano. Um grupo de amigos que frequentava o Café Central lembrou-se de fazer a passagem de ano. A seguir à passagem de ano, veio os bailes ao domingo na Cave. Falei com o dono do café, que era o Tio Estevão, que nos apoiou sempre em tudo, e ele autorizou que a gente fizesse os bailes na Cave. Entretanto, um dia, um domingo, aparece a GNR com o dono do cinema, que nós tirávamos a clientela ao cinema. Foi nessa altura que estávamos 5 pessoas na mesa, sentados. Há uma pessoa que diz, há um que diz, que foi o Gustavo Carias, vamos fazer um clube. Há aqui duas equipas no Café Central, vamos fazer um clube. E foi a partir daí, fui buscar um papel ao Tio Estevão, escrevi, se queres ser sócio do novo clube, assina aqui o teu nome, e coloquei aquilo na parede, pus o meu nome e o nome do Gustavo Carias, e ali as pessoas continuaram a pôr. Portanto, fui atrás dele assinar o papelinho dado lá no PVN, exposto na parede, eu e mais 100 e tal pessoas, não é? Ou 200 e tal, não só eu. E não é por ser número 1, número 4, número 5, que eu sou o número 35. O meu filho é o número 36. O meu filho é sócio da União, o meu filho tem 48 anos e a minha filha tem 44. Qualquer deles são sócios. O pai é que paga as cotas. Nós consideramos sempre que os materiais arqueológicos, quando saem da terra, pertencem a toda a gente, não pertencem a ninguém especial, mas alguém tinha que os guardar. E não havia nenhum local que a Câmara de Oeiras, que era quem mandava aqui, e que considerava isto, portanto, as traseiras do Conselho, portanto, não havia nenhum local onde se pudesse colocar esse material. Daí que, em 73, no final de 73, nós conseguimos autorização para vir para esta casa fazer o Museu da Amadora, não propriamente um centro cultural. Só que em 74, com toda aquela efervescência a todos os níveis, não é? As pessoas sentem-se chamadas, já não limitadas, mas sentem-se chamadas a participar num mundo social que de repente descobrem. Os moradores da Dameia, em determinado dia, uma quarta-feira, isto porque o cinema da localidade estava encerrado às quartas-feiras para descanso do pessoal, para limpezas. A sua entidade proprietária cedia à população o cinema para nós podermos realizar plenários de população para discutir os problemas que afligiam a população da Dameia. E no decurso de um desses plenários surgiu a proposta de se ocupar este espaço para fins de apoio, quer à infância, quer à terceira idade. E assim surgiu este sonho tornado realidade. A Bertrand Tite chegou a ter o maior fundo editorial de autores portugueses. E a Comissão de Trabalhadores exigiu edições de livros portugueses. Lembro-me que alguns a administração não queria editar e nós conseguimos, pela nossa força, que eles fossem editados. Tivemos várias situações em que se vieram a apreender, por exemplo, quando os lobos uivam, do Aquilino Ribeiro. Mas sei, por exemplo, que contava-se com uma anedota lá na loja, como graça e para mostrar a ignorância ainda bem que eles eram grandes,
que, em vez de levar o capital do Marx, levaram o capital do Eça de Queiroz. Eu era fundidor, moldador manual, entrei para a empresa em 1968, com 14 anos. Existia uma escola de aprendizes em que, na altura, éramos 10 ou 12 miúdos e, portanto, criou-se ali um laço de amizade muito grande, que foi crescendo connosco e, obviamente, que desde crianças até chegarmos a adultos, quando lá chegamos, realmente há sempre uma empatia grande, há uma, como já disse, uma camaradagem grande. Aqui o equivalente hoje a diretor de recursos humanos, um tal Dr. Pacheco, era o coordenador dos informadores da PID aqui de toda a zona industrial da Venda Nova. E havia aí um outro senhor que era o responsável daquilo que na altura era o embrião da área de higiene e segurança no trabalho, que era inscrito, militante, não sei, da Legião Portuguesa. A turma que entrou comigo lá para a escola de formação em 72, a dada altura aquilo não estava a correr bem, porque nós não nos portávamos lá muito bem e os monitores e os mestres estavam a ficar, enfim, incomodados e preocupados. E então fomos chamados um por um a este senhor, e eu hoje lembro muito bem da entrevista que ele me fez. De facto, o que ele queria saber era se algum de nós tinha ideias subversivas relativamente ao regime. E se estávamos a utilizar aquele mal-estar, aquela indisciplina lá na escola, como forma de contestar o regime, a administração e tal, essas coisas. Mas é verdade. E foi uma entrevista altamente insidiosa, uma coisa perfeitamente execrável, que esse senhor fez. E fez a todos nós, individualmente, um de cada vez. As reuniões eram assim. Aqueles que trabalhavam, chegavam cá, via o Valdemar, já faleceu. Vai lá que eu tenho umas coisas para contar e tal. Pronto, havia sempre novidades. E tal, se a gente fizesse assim, se fizesse assado, era perigoso. Quem é que não tinha medo da PID? Era aí nessas lojas. Lá conversámos um pouco, pronto, cada um saía um de cada vez, que era para não parecer que houve ali uma reunião, não é? Um sócio também mais tarde de 108, era o Luís Furtado, que trabalhava para os cartazes dos cinemas, aqueles cartazes grandes, que ele é pintor, fez o emblema do clube, fez as cores do clube, que tivemos problemas por causa disso, no tempo que havia a PID, por causa do emblema que tem duas mãos, um livro, uma roda dentada e uma corrente, e o nome União e Progresso da Venda Nova. Foi aí que a PID andou a frequentar ali o café e mais tarde, pronto, desistiram, porque quando a gente quis legalizar o clube, legalizámos o clube. O Cavô de Santo António à Igreja é assim uma nota anedótica e que foi de grande coragem. Tanto um grupo de estudantes universitários de medicina e de outras, eu lembro-me mais de medicina, portanto faziam reuniões ditas culturais, em que eu fui passar filmes do Charlot, que era a minha contribuição, eu era miúdo ainda, nessa altura, de 14, 15 anos talvez, mas que eram já um núcleo do MDP-CDE, ou pelo menos um grupo de pensadores já de oposição ao regime. Periodicamente eles eram visitados pela PID, nunca ficaram dentro, provavelmente porque nunca lhes conseguiram encontrar qualquer prova. Nos liceus e nas faculdades havia uma grande movimentação de contestação. Portanto, eu rapidamente fui absorvido pela contestação contra o fascismo. E porquê? Porque os jovens da minha idade, dentro de um ano, 2, eram chamados para o exército. E ao serem chamados para o exército, tinham que ir para uma guerra para a qual não sabiam qual a sua origem, não sabiam o que é que estavam lá a fazer ou não, sabiam que podiam morrer. Portanto, havia uma grande parte da juventude que se recusava a ir para a chamada guerra colonial para a África. Então, eu rapidamente me politizei contra a guerra colonial. Ali, que hoje já não é casas de banho, os WCs dos jovens, eu lembro perfeitamente que era. Eu lembro-me com marcadores dentro da casa de banho, para não ser apanhado pelos contínuos e pelos bufos, como se dizia na altura, ou os agentes da PID, eu escrevia nas paredes, ainda sem saber completamente o significado, eu pintava, como hoje faço os grafites, eu escrevia abaixo a guerra colonial, coisas assim desse género, portanto, os chamados dizeres subversivos. Portanto, eu comecei a fazer atividade política antes do 25 de Abril, aquela atividade antifascista, contra o regime e contra a guerra. Os indivíduos que vinham, portanto, mais crescidos, que a gente não eram caras conhecidas, vinham com os paus,
portanto, vestidos, penso, com capas, e tudo começava, portanto, havia alguma organização para trás, que eu não desconhecia, mas havia um jogo, que naquela altura se chamava o jogo do alho. Era um jogo em que havia 3 ou 4 que, digamos, amochavam, havia um que estava encostado à parede, os outros punham-se em fila por baixo e depois os outros saltavam para cima das costas dos outros colegas. E pronto, enfim, fazia parte do jogo. E aquilo acabava porquê? Por criar ali um aglomerado de estudantes que se juntavam ali para ver o jogo do alho. Portanto, e era nessa altura, no jogo do alho, que depois eram lançados panfletos contra a guerra colonial. E pronto, e depois havia uma agitação enorme, não é? O King Kong completamente desorientado no meio daquilo, e eles depois desapareciam, mas ficava sempre um panfleto e ficava a sensação que afinal, digamos, portanto, havia alguém que lutava contra aquela paz imposta, não é? O meu avô tinha uma quinta na Machoeira que vendeu para comprar esta quinta. Depois construiu ali aquelas casinhas baixinhas chamadas na Rua das Fontainhas, que ainda estão lá algumas, e depois vendeu-as para construir a garagem. Portanto, a empresa tinha como finalidade transportar as pessoas da zona rural para o centro de Lisboa. Aliás, ele até punha as filhas a contar as pessoas que iam a pé, apanhar os elétricos ali a Benfica, para ver se lhe dava resultado, quando ele iniciou, se lhe dava resultado pôr uma caminhonete. E depois as filhas contavam as pessoas e depois chegou a certa altura e ele achou que sim, que era proveitoso. E então começou a empresa. Pronto. E então as pessoas transportavam, as caminhonetes transportavam as pessoas da Amadora para ali para a raquete dos elétricos em frente à igreja de Benfica. O 25 de Abril vivi-o o dia inteiro aqui a cumprir o horário de trabalho, não saí daqui. Fui acordado de manhã em casa por um amigo que também saía mais ou menos à mesma hora que eu, a dar-me a notícia de que havia um golpe de Estado na rua. Abraçámos e saltámos e pulámos muito, mas eu vim para a fábrica ter com a minha gente, saber como era, o que é que se ia fazer. Não se fez nada, viveu-se aqui pacificamente, toda a gente agarrada aos rádios que foram aparecendo, ouvindo as notícias, mas o dia decorreu sem nenhuma altercação. No 25 de Abril nada aconteceu, porque houve uma comissão, tudo ficou na mesma, porque houve uma comissão de trabalhadores, um plenário, mas não foi decidido não sanearem o meu pai, porque era o gerente na altura. Também não me sanearam a mim, não sanearam o meu primo, que era chefe das oficinas, portanto a família ficou integrada na empresa, continuou tudo como estava, porque nessa altura já havia as instalações de Queluz de Baixo, que entretanto isto foi urbanizado e a empresa vendeu aqui as instalações para fazer as instalações em Queluz de Baixo. Foi muito especial. Eu costumo dizer que eu nasci pela segunda vez, ou seja, eu sou filho da minha mãe, obviamente, como toda a gente tem uma mãe, e sou filho do 25 de Abril. Amanhã, às 9 da manhã, quando nós tínhamos vir para a escola, a minha mãe já me estava a alertar quando nós nos levantámos, ouvi qualquer coisa, toma cuidado no liceu e tal. As pessoas estavam assim, chegámos aqui ao liceu, no Oval, quer dizer, os estudantes de imediato pararam a escola e ocuparam ali a parte da entrada, subíamos para tudo o que era sítio, mesas, cadeiras, onde se pudesse falar e comunicar. Já havia grupos ativos, como nós, eu dinamizava, junto com o meu irmão mais velho e outros estudantes, dinamizávamos um grupo de estudantes chamado Impulso, tínhamos um boletim clandestino que chamava-se Impulso, portanto o Impulso para agir. Aquela época foi muito enervante por muitos lados. Para mim era muito enervante porque estava sempre a embarrar na política que não fazia parte do meu currículo. Nós éramos jovens e tínhamos uma ideia na altura, dinamismo em relação à sociedade, e tínhamos uma vantagem que não se tem hoje. Hoje uma parte assim dos políticos que andam na nossa esfera procuram lugares. Naquela altura ninguém procurava lugares. E a nossa maneira de pensar era uma maneira dinâmica, no sentido de alterar a sociedade, criar uma sociedade nova, criar uma sociedade diferente, onde melhorasse as condições de vida dos trabalhadores. Portanto, para nós naquela altura aquilo não havia nada a fazer, aquilo era em frente, não é?
E isso animava-nos muito, não? Animava-nos muito. Depois tínhamos boas equipas que também nos ajudavam. Toda a sociedade tinha uma forma de se comportar alinhada com os ditames do regime. Os chefes de secção aqui não fugiam à regra. E quando se deu o 25 de Abril e quando toda a autoridade instituída começou a ruir, é natural que essas pessoas tenham sentido que a autoridade deles também não tinha com que sobreviver, como sobreviver. E alguns, bastantes, decidiram então optar por se filiarem no partido dominante, que era o PCP. Para quem não era aderente da força política que dominava, como era o meu caso e mais alguns, que apontávamos claramente isso como uma atitude oportunista dos dois, oportunista do indivíduo que antigamente era todo pró-administração, representava a administração naquilo que era um ambiente mais ou menos repressivo para toda a gente, para os trabalhadores. E depois, a seguir ao 25 de Abril, adera à força política que diz que vai mudar a sociedade e tal. E a força política também se aproveita disso, porque essa autoridade desses chefes acaba por reverter também a seu favor, na forma de se ir cimentando, de se ir consolidando a sua influência na fábrica. Havia um misto de medo, por um lado, porque não sabíamos como é que as coisas iam acontecer, por outro lado, de esperança, e, acima de tudo, uma grande união, no sentido de que as coisas avançassem e que deixássemos de estar subjugados àquele regime que realmente toda a gente estava farto, não é? O 25 de Abril quebrou com muitas amarras, aquela repressão de não poder falar, não poder participar, isso abriu como se fosse uma panela de pressão que abre, nós tiramos a tampa e levou-nos a participar, o entusiasmo, querer fazer coisas em prol, neste caso, do bairro, não é? Mais sentido de contestação, de liberdade, uma liberdade ampliada que na altura não tínhamos, os pais com posturas mais defensivas, a terem certos cuidados sobre nós que não tinham na altura, a alertar-nos para coisas e a terem connosco conversas que nunca tinham tido antes, essencialmente dessa forma. A parte cultural não existia praticamente. O grupo foi formado em 74, a seguir a 25 de Abril, formou-se também um rancho folclórico aqui neste sítio. Íamos ensaiar uma casinha que estava ali, também era só lama e miúdos pequeninos. Os meus filhos tinham na altura 5, 6 anos, os outros também. Formámos aqui uma dança de carnavalesca e daí nasceu o rancho folclórico. Tudo miudinhos, portanto, o nome do rancho é o rancho infantil, juvenil e infantil da Brandoa. E havia desporto, havia muita coletividade, muita coisa que hoje não há. A malta não aparece. Ninguém sabia o que é que ia acontecer no dia a seguir. Eu não sabia se ia ter aulas, se ia para a manifestação, se ia para o Alentejo, se ia para uma greve, se havia greve, se havia lutas, se havia reuniões. A única coisa que realmente sabia, inversamente, era que sabia o que é que eu queria para amanhã. É a grande transformação, digamos, mental, não é, ou cultural do 25 de Abril. Todos acreditávamos realmente que queríamos uma sociedade diferente e todos acreditávamos que Portugal ia mudar de uma forma sempre para melhor, cada um na sua perspectiva de ver o mundo e a realidade. Antes de chamarem-se conselhos diretivos, começámos a chamar comissões de gestão da escola. E quem é que forma a comunidade desta escola ou de qualquer escola? São estudantes, funcionários e professores. São as três partes da comunidade de uma escola. Se são estudantes, funcionários e professores, qual é a comunidade mais significativa e mais numerosa? São os estudantes. Qual é a menos numerosa? São os empregados, portanto que chamávamos contínuos. E a outra intermédia são os professores. E nós elegíamos, proporcionalmente à composição da escola, a nossa comissão de gestão da escola tinha uma maioria estudantil, 5 estudantes, 3 professores e 1 ou 2 empregados. Obedecia à composição. Claro que isso hoje é considerado um absurdo, que é isso, estudantes maioritariamente a dirigirem a escola. Miúdos de 16 anos a dirigir uma escola, não é pensar, tem que ser professores. Agora já nem professores, agora é um diretor. O meu trabalho era aquilo que nós
decidíamos que precisávamos na Brandoa disto, daquilo, com este arruamento feito, porque aqui não havia nem um palmo de alcatrão, não havia nada, nem esgotos sequer. Eu levava, faz conta que era uma ata, não é? Da resolução daquilo que nós tínhamos decidido aqui, porque nessa altura havia comissões de moradores em toda a freguesia. Em toda a freguesia tinha comissões de moradores. E então discutimos o assunto, pode ser ou não pode ser, vamos ver, vamos reunir. Ali a 8 dias tornavam a reunir e eu ia lá, com outra coisa, trazia as informações que eles me davam aqui para a comissão. E assim sucessivamente. Reuníamos aqui neste espaço. Reuníamos a comissão, não é? Mas com os moradores, que era todas as quintas-feiras, era ali na escola primária número 2, na altura, hoje Vasco Martins Rebolo. Fazíamos reuniões com a população e aí estava cheio, a sala de aula, com pessoas em pé, com pessoas sentadas e tal. Com os mais variedíssimos problemas, uns que tentávamos resolver, com a ajuda da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal de Oeiras, outros sentíamos completamente incapacitados para resolver, não estava nas nossas mãos. Estas instalações, isto era uma casa de habitação, não reunia as condições para a GNR. E então, dado que ocupámos aquela padaria e não servia para mais nada, ela não estava a laborar na altura, entretanto pensámos em instalar ali GNR, onde estive durante vários anos, muitos, até a PSP vir para a Brandoa. Depois os donos da padaria queriam-nos tirar de lá, mas como a GNR, aí eles travaram às 4 rodas, então, está lá, aquilo estava fechado, fizemos a limpeza daquilo, estava lá os fornos na mesma, fazíamos, aquilo estava de noite e de dia, a comissão ali, os que não estavam a trabalhar estavam lá o dia todo. Trouxemos tendas de campismo, montámos, dormimos cá, uma quantidade de pessoas a dormir aí naquela noite e a continuação até o Dr. Freire dar a autorização realmente para, pronto, que isto podia ser feito aqui. Mas entretanto, isto antes de ser entregue a nós, foi entregue à Comissão de Moradores. E a Comissão de Moradores é que depois nos entregou a nós, mas para não fazermos nada em cimento. Mas naquela altura fazia-se tudo. O primeiro foi arrancar as árvores todas que havia. Depois foi preciso fazer uma vala grande desde ali até abaixo, para pôr uma conduta grande enquanto esteve em obras e até começaram ou não começar. Fez-se aqui algumas coisas, fez-se aqui uma corrida de motas. A primeira casa foi aquela que era onde guardavam a ferramenta, guardavam os materiais. E depois foi feito a pouco e pouco. Tá? Por volta da meia-noite, onde, quer dizer, com isqueiros acesos para iluminar, não é? Alguém trouxe, portanto, um Petromax ou coisa assim no género, não é? E foi assim. E logo nessa noite, com medo ou com receio de que a coisa pudesse reverter contra o interesse da população, houve quem se voluntariasse para ficar aqui a dormir. E passaram cá a noite, não é? E passaram muitas noites a seguir. E no fim de semana a seguir, nesta escadaria por trás de nós, foi feito outro plenário. Então uma coisa foi, porque lá embaixo estavam para aí 150, 200 de pessoas no plenário do Cinema Dom João V, foi ratificar aquilo que tinha sido uma ação, para que não acusassem que havia aqui uma intenção obscura de roubar, entre aspas, o que quer que fosse. E portanto houve aqui um plenário, isto era um mar de gente, onde na realidade se discutiu abertamente e novamente foi ratificado que o fim da propriedade devia ser destinado a fim social, não é? Infância e terceira idade. Aqui se juntaram desde trabalhadores da construção civil, metalúrgicos, portanto carpinteiros, mecânicos, não é? Outros com profissões liberais, engenheiros, arquitetos, o que quer que fosse, cada um dava aquilo que tinha para dar. E portanto o somatório disso tudo, aproveitado, construiu esta realidade. Nós hoje olhamos à volta, portanto, vemos aqui estas coisas que seguram os ferros que dão a suporte, não é? Com azulejos. Nós íamos tirar isto para revestir com o quê? Então aquilo que estava bonito íamos estragar, não é? Portanto, tentar aproveitar e
cumprir ou, quer dizer, colmatar o que já não existia. E foi isso que se fez, não é? Seguindo, acho que já lhe referi, o princípio de Lavoisier, quer dizer, aqui dentro nada se cria, nada, tudo se transforma. A minha profissão era bancário, não é? E em casa nunca fui artista de grandes pinturas, não é? Mas desde pintar ali com a ajuda da minha mulher e de colegas de trabalho, não é? Pintar o posto médico. No fim, o primeiro posto médico que tivemos aqui tinha mais tinta nos braços, não é? Do que havia se calhar na parede, porque na realidade, quer dizer, era um artista verdadeiro, não é? Mas desde cimentar o chão, quer dizer, perguntávamos como é que é, estender aqui a coisa, pá, para a frente, vamos embora, estender o cimento, não é, no chão. E eu achava que aquele era o chão mais bem construído aqui desta coisa. Por decreto-lei, e quando foi a nacionalização, então o meu pai foi, digamos, foi deposto, porque ficaram 3 pessoas, 3 oficiais do Exército a substituí-lo como gerentes da empresa e pronto, a empresa foi nacionalizada, não é? Sabe que a Igreja tinha uma organização de escuteiros próprias, o Corpo Nacional de Escutas, mas na altura surgiu aqui uma outra estrutura de escuteiros, que era a Associação de Escuteiros de Portugal, que constituiu um grupo aqui na Praça da Igreja. Havia um campo e gestas e moitas e enfim, até às vivendas da Gonçalves Ramos, que hoje estão decadentes, as que ainda resistem. E nesse espaço, foi num pavilhão pré-fabricado, foi feita a sede local do que foi o Grupo 47 da Associação de Escuteiros de Portugal. Pareceu-nos que ali havia mais liberdade, quer a mim próprio, ou que era mais atrativo, porque era um bocado aldeia gaulesa, aquele grupo de escuteiros, não havia muita ordem. Havia uma certa desorientação, ninguém sabia muito bem coisa. E essa desorientação deu como lugar de uma jovem democracia, era jovem para nós, mas para o Partido Comunista não era jovem. E, portanto, eles sabiam bastante mais do que nós. E foram usando os métodos das amplas liberdades. E com o tempo, não muito longo, fomos aprendendo que, afinal, as amplas liberdades não eram tão amplas assim. E havia que escolher. E aí entra o meu gosto de ser livre. E filiei-me no CDS em 1975, convicta de que estava no partido certo, e ainda não me cansei. A primeira declaração pública da UDP, quando surgiu, a 3 de janeiro de 75, foi por isso que eu aderi à UDP. Mas havia uma ideia fundamental dos grupos que se reivindicavam do marxismo-leninismo, e todos eles simpatizantes também de Mao Tse-tung e da China da época, a reconstrução do PCP, porque consideravam, do Partido Comunista, porque consideravam que o Partido Comunista tinha sofrido um desvio grave, tinha deixado de ser um partido comunista, tinha passado a ser um partido que era, enfim, uma filial da União Soviética, que tinha também feito um desvio em 1956, pela mão de Nikita Khrushchev, e, portanto, era preciso reorganizar, reconstruir o Partido Comunista, o Partido da Classe Operária, e portanto, não havia pactos com o PCP, era uma contradição absolutamente insanável. Portanto, nessa altura, a Comissão de Trabalhadores, aqui na Sorefame, de facto, tinha uma maioria de facto ligada à parte do Partido Comunista. As discussões às vezes eram complicadas, não eram fáceis, cada um tinha uma ideia diferente e a gente, queira ou não queira, e não vale a pena estar a escamotear, nós tínhamos ideias perante aquilo que defendíamos. Se nós defendíamos uma coisa, os outros defendiam outra, é claro que o confronto tinha que se dar na Comissão de Trabalhadores, era lógico. Havia uns daqui e havia outros dali, de vez em quando as coisas, mas no fundo eles eram amigos uns dos outros e essas coisas depois foram-se atenuando e passando
e regressámos ao normal da coisa. Havia mais conservadores do lado da mecânica pesada e da caldeiraria, porque eram mais velhos, os mais novos eram aqui de material circulante e tinham mais sangue na guerra e não tinham ainda já essa... tinham outro arejo, não é? Eu fazia parte de uma corrente política internacional que é conhecida por trotskistas, não é? Apesar do meu pai ser do Partido Comunista, eu nunca fui do Partido Comunista. Porquê? Porque eu nunca concordei com os regimes de partido único que são dirigidos pelos partidos, todos os regimes de leste, a União Soviética, a antiga União Soviética que já não existe hoje, a antiga Checoslováquia que já não existe hoje, tudo isso era dirigido, a Polónia, a Hungria, por partidos comunistas em regimes de ditadura. E eu discordava disso radicalmente na minha juventude. Por isso eu pertencia a uma corrente política de esquerda, quer contra o capitalismo ao Ocidente e contra o stalinismo a leste. Ora bem, os trotskistas dessa época estavam a dar os primeiros passos e construíram uma organização de juventude aqui neste liceu, chamava-se ASJ, Aliança Socialista da Juventude, que era a força mais representativa deste liceu. Curiosamente era o único militante, pelo menos com referência, da FECML no Liceu da Amadora. Portanto, sentia-me, era eu e mais um indivíduo, que depois mudou para o PSD ou para o CDS, curiosamente. Várias correntes marxistas-leninistas e maoístas, não é? Que se fundiram nessa frente comum que era a UDP, e eu naturalmente até fiquei todo contente, deixei de ser o único. Curiosamente, na altura não se falava tanto em social-democracia, falava sim realmente em socialismo. Fundamentalmente falava-se, acho que as pessoas também foram, a propaganda também a isso levou, falou-se da esquerda como a oitava maravilha do mundo e tudo o resto, quer dizer, tudo o resto era mau. Pronto, por isso a democracia naquela altura circunscrevia-se a isso. Toda a gente tem direito a ser o que quer que seja, desde que seja de esquerda. Nunca tive medo de dizer aquilo que penso. Na altura, se calhar a democracia cristã representou mais do que aquilo que as pessoas sabiam da democracia cristã. A democracia cristã, até a um nível estudantil, foi um movimento interessante, a juventude centrista, não é? Representou todos aqueles que não eram de esquerda. Havia aqui umas instalações pequenas, mínimas da UGT, em 75 precisamente. Como não aderiram à greve, os sindicatos ligados à UGT não aderiram à greve, destruíram as instalações com eles lá dentro. E quando apresentavam propostas diferentes daquilo que a direção queria e que as queriam discutir, utilizava-se muitas vezes a figura do requerimento para impedir a discussão, para passar imediatamente à votação as propostas. Portanto, as forças dominantes tinham apresentado as suas propostas, tinham feito a argumentação favorável a elas, na altura dos outros argumentarem a favor das propostas diferentes que apresentavam, cortava-se a discussão e passava-se à votação. Isso também era usado aqui na Sarefam. E de modo que não era fácil a nossa vida, os poucos que éramos aqui da UDP. Havia cá polícias na Brandoa que eram da PIB. Que depois aqui uma vez iam matando o gajo depois do 25 de Abril, aqui neste largo mesmo. As pessoas sabiam, lá de pé quando eles moravam, e depois chegaram quando foi do 25 de Abril, agora não sei o dia preciso, nem o mês, nem... Apanharam-no e queriam bater no homem, até queriam, pronto, depois nunca se sabe onde é que ia parar, o que é que ia acontecer. Pois há sempre aqueles que pá, não fazem isso ao homem, deixa lá o homem, pá, nós não somos iguais, e mais não sei o quê, pronto. E lá passou, e lá foi para casa, mas ainda levou uns murros de alguns gajos, mais atrevidos, isso é verdade. Tivemos aí uma ameaça com uns papelinhos colados por todo lado a dizer que vinha um grupo de população tomar conta do Centro Cultural Rocameiro porque este era um nicho de cultura burguesa, portanto um ninho perigoso de cultura burguesa. Bem, enfim, nós preparámos, avisei a autarquia, portanto, neste caso o Orlando, que estava na Junta de Freguesia, Orlando da Almeida, e ele, por sua vez, avisou a autoridade, portanto, militar, que era o COPCOM. Também tivemos aqui militares a toda a volta, já não lembro se vieram com
com um equipamento mais pesado, mas pelo menos com a G3 e tal, nós tivemos aqui uma cintura de segurança à volta. A população também soube, e encheram-nos aqui, não havia espaço para mais ninguém nos jardins e tal, as senhoras, principalmente as mulheres, muito oriçadas contra aqueles gajos que vinham aqui perturbar a cultura aqui do pessoal e, enfim, a amizade aqui que havia. Aqui na sala ao lado tínhamos a mesa com a direção, também elementos do COPCOM com a G3 por trás de nós, por si acaso, e chegam então aquelas 3 alminhas, 3 ou 4, não quero mentir, que vinham então tomar conta da casa. Eles entraram com muita coragem, muita personalidade, chegaram ali à sala de direção com a população quase a querer chegar-lhes a roupa ao pelo, mas tudo bem, na paz. Eles chegam ali à direção e dão de caras. Eles eram elementos do MRPP que vinham mandatados, enfim, para tomar conta da casa. Não estavam à espera nem que fossem tão poucos, nem que aqui tivessem tantos. E dão de caras com um elemento do MRPP de responsabilidade na mesa. Portanto, isso logo baralhou-lhes o jogo todo. Depois eu vim-lhes mostrar aqui nesta sala, que era o museu. Eles chegaram à conclusão que afinal a cultura não era burguesa, porque estava dentro de uma concepção marxista da história e ficaram cativados. Portanto, não houve ocupação selvagem, não houve tiroteio para ninguém. A efervescência, não é? A luta, portanto, era mais entre realmente esse setor da extrema-esquerda, um setor mais radical, mais ativo da transformação social, porque naquela altura a transformação social de uma forma radical não estava assim tão longe, ainda mais a mais para a mente de um jovem, não é? Com todas cheias de utopia, cheias de força na guerra, que se costuma dizer, e a direita que depois também começou a crescer, pronto, de alguma forma, não é? Começou-se a organizar, um bocadinho também mais até para brincar, por uma questão de se evidenciar junto das miúdas, porque também fazia parte, digamos, então eles tentavam criar clivagens, criar confusão, e era um bocadinho assim, eles brincavam mais do que nós. Nós levávamos aquilo, naquela altura, talvez demasiado a sério, e havia umas batatadas valentes, acabava sempre um bocadinho tudo à estalada, como se costuma dizer, mas depois as coisas acalmavam. Aqui no Liceu houve um ou outro conflito físico, mas isso não foi o que mais marcou. Sim, nas assembleias, uns puxões, ou alguns conflitos, mas não eram, digamos, de grandes... não se pode dizer nunca. Não há registros de ter havido feridos, estudantes que tenham dado socos e mandado para o hospital não sei quem. Eram complicados, eram confrontos muito complicados. Mas a esquerda não está habituada em lidar, ou seja, está habituada em lidar com a democracia no aspecto desta máxima. Toda a gente tem direito a pensar aquilo que quiser, desde que pense como eu. Pronto. Desde, confrontos físicos, realmente, confrontos físicos, formas que foram usadas para não nos deixarem reunir, para não nos deixarem organizar. Eu saí da agência de viagens e fui para os escritórios em Queluz de Baixo. Depois houve assim uma certa reação, havia quem não queria lá aceitar, e outros queriam, não sei o quê, depois lá fui para a secção de alugueres. O chefe de secção aceitou-me e eu fiquei lá, pronto, no início fazia pouca coisa, mas depois comecei a me integrar e não houve problemas, depois. Uma das primeiras foi, digamos, contatar com a administração dos CTTs e conseguimos trazer os CTTs aqui para a Barandoa, creio que foi no fim do ano de 75. Foram montados na rua do município, as instalações. Os bombeiros conseguimos, era uma ideia também, naquele período revolucionário, né? E então falámos com o comandante dos bombeiros, de um ex-comandante, creio que era Alberto, se não estou em erro. E a partir daí, eles montaram, fizeram ali as instalações. Estava ali uma secção de bombeiros. Mas tinha uma coisa que era muito bom, que era um pequeno posto de socorros, em que dava injeções, fazia pequenos curativos. Ora, era muito bom para a freguesia. Estava melhor na altura do que está hoje. Como não tínhamos transporte para a Amadora, e então decidimos, a comissão, com alguém do povo, dissemos ao motorista para nos levar à Amadora.
E então o autocarro parou precisamente junto à estação de comboios. A partir daí continua ali a carreira. Só mais tarde, é claro, mudou, não é? E era necessário porque tínhamos transporte só daqui para Benfica, praticamente. Fizemos outra, fizemos a feira. Que a feira era feita nas ruas da Brandoa, ali em cima no largo, em que os carros também eram pouco, 45, como eu lhe disse, mas só ao domingo, que era uma vez por mês. Era uma vez por mês é que se fazia a feira. E depois, tiramos-la de lá, fomos à Pontinha, falar com a engenharia, tomamos ali o terreno da Dona Ifigénia, onde é a igreja, aqueles terrenos para ali adiante, e vieram cá as máquinas e endireitaram o terreno todo, né? E depois pusemos gravilha naquilo, veio um cilindro, arranjou aquilo e passamos a feira para ali. Os parques infantis foram feitos com a ajuda de algumas empresas que davam para aqui algum material e a mão de obra era nossa. Às vezes o dinheiro dizia-me assim, pá, lá se arranjas para lá uns homenzitos, para isto, para aqui, para lá. Eu chegava aqui, ó pessoal, amanhã quem é que está disposto a ir? Se precisar de 4 ou 5, na altura pareciam 15 ou 20, que era mesmo assim, tudo custava. Hoje precisávamos de 4, não havia um. Diz, vai a trabalhar, nem penses. Foi nesta comissão de moradores, que tinha 3 delegados de propaganda médica, que nasceu o SAPA, o Serviço de Atendimento Permanente da Amadora. E o que era o SAPA? Era um centro de saúde, que estava aberto depois das 20 horas aos dias de semana, de segunda a sexta, até às 8 da manhã, quando abria o centro de saúde da Amadora. E aos fins de semana estava aberto 24 horas, porque o centro de saúde da Amadora estava fechado, as pessoas que quisessem tivessem um problema de saúde não tinham onde se dirigir. Foi o primeiro no país a nascer. Esta rua, por exemplo, não existia praticamente, era só um bocadinho, até ao prédio, era um prédio só nesta direção da Rua dos Bombeiros Voluntários, e lembro-me que uma das importantes reivindicações era completar esta rua, porque ela era a via de comunicação entre as pessoas do bairro que iam apanhar o comboio, mas não só do bairro, era de mais gente que passava por aqui. Claro que os automóveis não podiam passar, não é? E essa reivindicação tinha um grande obstáculo, que era, para além de só uma parte pequenina estava alcatroada, era preciso, portanto, alcatroar tudo o resto, mas na sua enfim, linha de direita tinha um bico daquela última vivenda que está ali em baixo. Fomos falar com o senhor da vivenda, também dentro do espírito de abertura, enfim, de livre, imediatamente nos concedeu essa garantia, que, sim senhora, autorizava a tirar o bico. Fomos com essa reivindicação, já não à Junta, que já não era uma competência da Junta, fomos à Câmara de Oeiras reivindicar que era necessário alcatroar e tínhamos essa cedência da parte do morador. Através da autarquia, neste caso Comissão Administrativa da Junta de Freguesia da Amadora, levado, portanto, à Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Oeiras, foi intentado o processo de expropriação da propriedade. De maneira que, quer dizer, não foi apenas um ato revolucionário, foi, na realidade, alguma coisa que se queria consistente, mas dentro de determinadas, não é, padrões de legalidade. E, portanto, a primeira coisa era a Câmara de Oeiras tomar a posse administrativa de todo este terreno. Não é? Uma vez que tinha um processo, foi imediatamente suspenso o loteamento da urbanização. E, portanto, foi desencadeado o processo e depois foi tomada a posse administrativa da propriedade. Já numa fase mais subsequente, para aí 1 ano e tal depois, a família dos herdeiros de Botelho Muniz e a Câmara de Oeiras ainda entraram em acordo e, na realidade, os herdeiros de Botelho Muniz passaram a posse do terreno para a Câmara de Oeiras, não é? Que, entretanto, quer dizer, depois passou para a Câmara da Amadora. Fizemos as casas, isso aí foi bastantes mesmo. Estavam devolutas, não tinham ninguém lá dentro, há uns anos, e a gente tinha já tínhamos esse levantamento todo feito. Até parece que nós íamos adivinhar que ia se dar 25 de Abril. As pessoas viviam mal, viviam em barracas, a maior parte delas vivia em barracas também. E em casas que aquilo só tinha de nome, de casa só tinha o nome. E depois foram para lá e começaram a pagar renda. Não foram para lá sem pagar renda. Foram para lá e a gente
conseguiu chegar a acordo com os senhorios que eles não queriam, nem por nada. Chegaram a levar a GNR lá, só que a GNR estava feita connosco naquela altura. Não estava por lado da Comissão de Moradores. E, pronto, estava por lado dos mais pobres. Hoje é ao contrário. Está por lado dos mais ricos, a polícia, não é? Aqui na Amadora havia um prédio enorme, que toda a gente se deve lembrar daquela altura, que era um prédio que ficava em frente ao centro de saúde, que era um prédio que estava devoluto e as pessoas tinham necessidade de casa e pronto, e realmente, digamos, mais a ala, digamos, da esquerda mais radical, teve um processo de ocupação, fez parte da altura, realmente de uma forma um pouco desorganizada, mas pronto, entre as pessoas não terem casa ou viverem em barracas, ali pelo menos tinham um telhado de foco digamos, de político, não é? Havia projeção de filmes, quase que aquilo tinha vida própria, era quase um centro ativo de proliferação dos ideais revolucionários e do poder popular. Acabámos com aquela ação cultural, essencialmente social, cultural, que nós tínhamos durante um ano e tal. Passámos só a ocupar desses graves problemas de ocupação da casa do vizinho, ocupação de não sei o quê, outros que não tinham casa, outros que iam ser despejados. Eu próprio cheguei a ir ao Copcon para suspender uma ação de despejo, sob compromisso de no dia seguinte lá estar com uma declaração com as assinaturas reconhecidas do advogado do inquilino e da Comissão de Moradores. E o capitão Lourenço Marques teve este desabafo, porque aquilo era um pandemónio também lá no Copcon. Tomara eu que todas as pessoas que viessem aqui tivessem esta atitude, que não fossem estes problemas, estamos completamente doidos com isto. O serviço para mim hoje só esta atitude compensou todas as chatices que vou ter durante o dia. Telefonou para os comandos, suspendeu a ordem, o despejo, e o requerimento chegou no próprio dia à tarde ao juiz de centro. Pronto, e o senhor lá ficou a viver com a esposa e os 4 filhos. Meses mais tarde viemos a saber que o senhor não tinha nada 4 filhos, tinha um filho, e era um grande alcoólico. Pronto, houve muita gente que se aproveitou desta situação. Nós fizemos aqui um dia de trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário depois foi dado às várias associações que existiam. Eu até tenho lá um documento onde as várias associações onde foi distribuído o dinheiro. E nessa altura fizemos aqui um plenário onde teve o Vasconcelos. E depois, nesse plenário, mais uma vez, foi incentivo à produção, nós produzirmos, criámos riqueza. Isto foi engraçado. Atravessar aqui a parada, quando isto era uma parada, que agora é uma coisa horrível, era uma parada, ele teve uma conversa familiar comigo. E ele esteve-me a falar, e, enfim, disse coisas simpáticas acerca da Sorefama, que se notava que o pessoal, que era um pessoal cordato, que se via que vestia a camisola da empresa, que foi o discurso sobre a batalha da produção, que foi um discurso básico do seu governo e foi repetido com grande projeção nos órgãos de comunicação social, a batalha da produção da Sorefama, iniciada no discurso da Sorefama, que a Sorefama passou a ser não só comunista, como ainda por cima conhecida no país inteiro, não é? Porque havia esta mania de classificar sempre tudo com labéus. Era a convicção a minha e do grupo a que eu pertencia, de que isso era uma tentativa da parte de algumas forças políticas, nomeadamente do PCP, querer ganhar a confiança das administrações e, portanto, mostrando que eram capazes de mobilizar os trabalhadores para fazer até campanhas de produção gratuitas, era a forma de melhor ganhar a confiança dessas administrações. E eu, como não estava interessado em ganhar confiança de administração nenhuma, nem alinhar nesse esquema dessas forças políticas que por aí andavam, é óbvio que não. E então, na época, que eu achava que havia coisas com as quais não se podia pactuar. Eu sou contra isso, o capital é o capital, o trabalho é o trabalho, são duas forças que se opõem, é uma contradição insanável e eu não faço favores ao capital. Vou trabalhar de borla para a empresa, nem pensar. Ponto final. E então fiquei à porta da Filarmónica a ver passar o Vasconcelos,
que veio aqui visitar os trabalhadores. É claro que essas campanhas de produção eram mais propaganda política do que outra coisa, porque nesse dia provavelmente eu não estive cá, mas provavelmente ninguém fez nada. O Vasco Gonçalves vinha à Sorefame festejar o Dia do Trabalhador, esta oferta, e eu entendi que não tinha nada para festejar e fingir que vinha trabalhar, portanto, picar o cartão para depois ir para a festa, que era numa destas oficinas por aí, muito grande, que tinha muitas barras de ferro que serviam para assustar. Às vezes, nunca me assustou. É um barulho que ficou, mas nunca me assustou. E, portanto, não vim. Disse, se quiserem descontar, desconta. Mas à festa eu não vou, porque não vejo razões nenhumas para ir à festa. E como, infelizmente, poucas pessoas fizeram isso, era fácil, tirava-se, via-se o cartão, que não estava picado, e, portanto, não tínhamos o direito à festa. Eu anunciava sempre as decisões, mas antes desta minha decisão, aconselharam-me vivamente a vir. E eu disse, mais uma razão para eu não vir. Porque não entro em fantochadas, eu não vou à festa. E como o espírito de eu não ter cumprido ordens foi este que eu acabei de referir, pura e simplesmente fui ao plenário e expliquei. E eles acharam que não havia razão. E o saneamento do diretor de pessoal, mas isso também era quase um ponto obrigatório de todas as empresas onde houve manifestações. Os diretores de pessoal estavam condenados. Houve saneamento de duas pessoas, uma pertencia à PIDE e a outra acabou por também chegar à conclusão que pertenciam os dois à PIDE. A primeira coisa que fizemos foi expulsar, na altura se chamava sanear, todos os agentes que estavam ligados ao regime fascista. Aqui havia bufos e informadores da PIDE também, nomeadamente alguns contínuos. Havia um que nós nunca soubemos o nome próprio dele e conhecíamos pelo alcunha, que era o King Kong. Como ele era grande, forte e mau, portanto ainda por cima era agente da PIDE, a gente chamava-lhe o King Kong, não é? E expulsámos o King Kong. Mais tarde viemos a saber que ele foi readmitido como funcionário público no Estado, não sei para onde, não é? Também expulsámos o reitor. Na altura havia reitor, hoje chamam-lhe diretor. Porquê? Porque os reitores eram colocados pelo regime, portanto, não eram eleitos pelas escolas. Eu falava deste palco que está aqui, que hoje está nu e despido, não é? E neste palco, nós tínhamos umas mesas e umas cadeiras ali em cima, eu falava para cerca de 1000, eu e outros estudantes, falávamos para cerca de 1000 estudantes. O que é que nós falávamos? O problema dos exames, como ainda é hoje, quem é que deve aceder à universidade, com que média é que deve-se aceder à universidade. Na altura não falávamos muito de propinas porque a ninguém lhe ocorria pôr propinas a 1000 euros como hoje, mas falávamos do acesso à universidade, porque o acesso à universidade era muito limitado. O quê? Com 10 ir para a universidade? Nem pensar. A universidade é para gente que tem grandes níveis de conhecimento. Então havia quem defendesse que tinha que ser com média 16 ou média 17. Com 10 isso achavam que era coisa dos esquerdistas. Bom, nós dizíamos, não, se aprova a passagem de ano, se considerar aprovado, pelo menos com o mínimo de competências para progredir nos estudos, com 10, para a universidade também deve ser possível com 10. Quem fez bem foi aprovado por maioria. A seguir ao 25 de Abril, digamos, fizemos um plenário, agora não tenho a data certa, mas fizemos um plenário em 3, 4 dias logo. E fizemos no Atlético de Queluz, no salão que conseguimos arranjar, e que nos cederam, não é? Pronto. Em que se juntaram lá os trabalhadores todos, estava lá toda a gente, não é? E foi dramático. As pessoas contaram coisas que nós próprios que trabalhávamos na Bertrand desconhecíamos, não é? Desconhecíamos que as mulheres eram vigiadas nas casas de banho, por exemplo, que o papel higiênico era controlado. Como é que isto mostra os abusos, não é? Das chefias e a prepotência que havia, não é? Isto levou a que na Bertrand houve alguns saneamentos. Fazíamos aí o plenário, tínhamos aí umas coisas que transportavam os materiais, que servia para nós palanque, levávamos para lá aquilo, servia de palanque, e depois os trabalhadores estavam ali todos, tínhamos uma aparelhagem, no princípio uma aparelhagem rudimentar, né? Aquilo não era fácil ouvir
4, 5 mil trabalhadores para ali fora, aquilo era complicado. Mas geralmente nós fazíamos assim, metíamos a coisa no meio, não é? Para poder ouvir de um lado e do outro. E nós estávamos ali no meio dos trabalhadores. E era assim que dámos as informações e era assim que discutíamos os vários problemas. Nós não aprovávamos nada sem primeiro discutir com os trabalhadores. Não é? Nós tínhamos reuniões com a administração para discutir o caderno reivindicativo. Apareciam ideias durante os dias normais de trabalho e passavam-se ao papel, recolhiam-se assinaturas, chegávamos ao plenário já com as propostas elaboradas, com assinaturas recolhidas e depois, às vezes não eram aprovadas, porque a partir de dada altura, quando as forças políticas começaram a deitar mão ao movimento que tinha nascido espontâneo, não é? As coisas começaram a ter outro tipo de disciplina. Não é? Todas as localidades se tentou construir aquilo que se chamavam os cadernos reivindicativos locais, não é? Por forma que se fizesse um levantamento, não é? Das necessidades das populações, não é? E depois que se fizesse a sua elencagem por prioridades. Porque, na realidade, por exemplo, recordo aqui na Dameia, as prioridades o que era? Posto da polícia, passagem, portanto, inferior ao caminho de ferro, escolas secundárias, etc, etc. E, como é evidente, há coisas que na realidade se podem resolver de um momento para o outro, como por exemplo a questão da recolha do lixo, mas entretanto as pessoas chegavam ao segundo, ao terceiro ou quarto andar, para não vir cá em baixo por o seu boli, atiravam pelas janelas os sacos de plástico. Ora bem, num desses plenários foi decidido fazer uma campanha de sensibilização, em que se chamou, num célebre sábado, o Dia da Vassoura, em que na realidade a Câmara de Oeiras cedeu-nos umas centenas de vassouras e pás, não é? Nós com um carro com megafones a correr, portanto, que é a área da localidade da Dameia, a sensibilizar as pessoas para não... E a maioria da população cá em baixo a limpar o seu espaço confinante ao prédio. O contexto não permitia às administrações contrariarem aquilo que era a vontade dos trabalhadores, que era uma coisa que estava na rua e nas fábricas em todo o lado, com uma força que era perfeitamente esmagadora. Era impensável. A única coisa que as administrações podiam argumentar, e usavam bastante esse argumento, era que não exagerassem, porque podiam, enfim, a empresa podia não suportar e falir, e portanto, era a galinha dos ovos de ouro que se matava, e portanto os trabalhadores deviam ter cuidado com isso. Esse ambiente reivindicativo, depois da primeira leva em que tudo foi satisfeito, e aqui havia uma reivindicação que já vinha da greve de janeiro desse ano, que era pretender um salário mínimo de 6 mil escudos. É óbvio que depois de 25 mil foi imediatamente conseguido, não é? Aquilo que não foi conseguido antes, foi conseguido depois, após o 25 de Abril. Para além das melhorias salariais, foram sobretudo as melhorias, por exemplo, eu pude casar, o mais da minha mãe, que era também da Bertrand, nós os dois, o nosso salário antes do 25 de abril não dava para casar. E agora passa-se o mesmo com os jovens. Nós conseguimos, às vezes, os nossos objetivos, as coisas complicavam-se, não é? Mas no essencial nós conseguíamos ir melhorando, por um lado, as condições de vida dos trabalhadores, melhorando em termos do próprio funcionamento da empresa, porque nós não lutávamos apenas para que os trabalhadores tivessem benefício, nós lutávamos para a empresa desenvolver-se, não é? E não era por acaso, a Comissão de Trabalhador reunia com os quadros, a nível dos vários setores, fazíamos o ponto da situação das obras, víamos onde é que as obras estavam atrasadas, como é que era a ponto da situação, para podermos nós próprios apelar aos trabalhadores para resolver os vários problemas que iam existir. Naturalmente eu pertencia à Comissão de Trabalhadores da IBM, portanto, que é de esquerda, e nós íamos, por exemplo, para o Alentejo, participar, pelo menos participar, na forma agrária, no tempo daquelas cooperativas e tal, portanto, havia assim, nós não fazíamos muito, se calhar íamos para lá atrapalhar, mas o facto daquele pessoal das cooperativas, a informação ainda, ainda em discussão, verem pessoal urbano, dava-lhes a sensação que não estavam sozinhos. Naquela altura, tendo em conta o próprio dinamismo que existia, o nosso primeiro trabalho foi em Cabeção. Andámos 6 meses de trabalho voluntário, fins de semana, a arranjar um lagar que estava completamente destruído, pusemos o lagar a funcionar em Cabeção. Depois, a partir daí, em contacto com
com as cooperativas, íamos lá fazer essas jornadas de trabalho voluntário e, em determinada altura, eles próprios vinham aqui à porta e vendiam os produtos. A cooperativa de consumo, portanto, essencialmente eram bens que vinham das unidades coletivas de produção, nomeadamente de Alentejo e Ribatejo, e, portanto, existia portanto, e os trabalhadores tinham acesso a um crédito também, e, portanto, no fundo era mais uma forma de procurar melhorar portanto, a vida das pessoas, que naquela altura, como já disse, era bastante complicada. Formaram-se duas cooperativas, uma cooperativa comunista, que era aqui na rua do município, e a nossa era na rua do 25 de Abril. E tinha empregados, chegou a ter empregados, 2 ou 3 mulheres. Depois foi tudo por água abaixo. Mas eu não quero entrar. Mesmo ali nas reuniões de partido, falava-se nisso, para todos os militantes entrarem, para sócios e não sei o quê. Eu não quero entrar. Eu não acredito nisso. Não acredito. Mas depois lá entrei, 1000 escudos. Naquela altura 1000 escudos era dinheiro. Houve aqui uma, funcionou, não foi assim muito tempo, o 25 de Abril foi, não posso precisar bem, porque não era sócio, mas ajudava ali alguma coisa. Mas depois começaram alguém a desviar algumas coisitas, começaram nas linguagens, fulano faz isto, fulano faz aquilo, e acabou por morrer. Construímos desde baloiços, tudo que era para os parques infantis. Uns ainda ficaram aqui na Amadora, em determinada altura, mas grande parte deles foram para o norte, porque naquela altura os próprios militares faziam tal trabalho, não é? E faziam parques infantis em vários sítios e nós mandávamos isso para vários sítios. Participávamos no torneio de futebol do Inatel, de handball, fazíamos várias atividades esportivas, culturais. O próprio refeitório teve várias intervenções de vários artistas de intervenção, faço o termo. Um projeto engraçado, numa coletividade que era ensinar a ler. Havia um projeto, nós aprendíamos, que era o Paulo Freire, não é? Portanto, um bocadinho politizado, e naquela altura era muito importante, nomeadamente para as mulheres. Havia muito poucas mulheres a partir de determinada idade, havia um grande índice de analfabetos, não é? E era muito importante, mesmo em termos de mercado de trabalho, nós aprenderem a escrever o nome, para vocês verem, pronto, um pouco a confusão que existia. Portanto, eu tinha professores que eram meus professores na escola durante o dia, e à noite éramos colegas de alfabetização. Todos os sábados fazíamos uma ação. Tínhamos aí um senhor de idade, um velhote, alentejano, extremamente simpático, que durante a semana se entretinha a fazer vassouras, aquelas antigas vassouras dos varredores de rua. E depois íamos ver qual era a praceta, as prioridades, não é? Esta aqui atrás, da Junta de Freguesia, foi uma delas, não é? Porque as pessoas atiravam o lixo pela janela, para a rua. Não havia contentores, os contentores que há agora, os molocos. Escolhíamos uma praceta, íamos meter na caixa do correio uma convocatória para os moradores, limpa a sua praceta, e ao sábado de manhã, concentração na Comissão de Moradores às 9 horas da manhã, e o que é certo é que apareciam os moradores daqueles prédios, daquela praceta que ficava nas traseiras dos prédios, apareciam todos. Às vezes as vassouras não chegavam. E a gente começava às 9h30 da manhã e ao meio-dia e meia hora a praceta estava limpa. E tínhamos foicezinhas e coisa para cortar as ervas e essa coisa toda, e até desinfetantes, para elas não crescerem mais. O que é um facto é que as pessoas começaram a estimar aquele seu espaço, mesmo aquelas que tinham pouco civismo e que atiravam o lixo pelas janelas, começaram a ter vergonha e não atiravam. Fazíamos muitas festas. Por exemplo, olhar para aquelas instalações ali por trás do mercado, que hoje é um centro comercial, e eu lembro-me que ali, logo em junho, fizemos os Santos Populares. Organizámos, a Comissão de Moradores organizou os Santos Populares,
angariar fundos, não é? Para aquilo que fosse necessário depois para fazer, porque havia comissões de moradores que faziam também coisas, não é? Jardins, parques infantis. Portanto, e angariámos, fizemos os Santos Populares e angariámos. Além dos Santos Populares, fizemos uma série de festas, o Dia da Criança. Lembro-me que o Dia da Criança foi feita no Parque da EPAL e encheu-se de crianças com imensas atividades. O Dia da Criança também foi, lembro que o primeiro foi realizado ali, não é? Com a participação dos militares, não é? Na altura os militares também participavam nessas, lembro-me ali, chaimites do Regimento de Comandos, não é? Lembro perfeitamente, não é? Particularmente para os idosos, tínhamos a ocupação de tempos livres, como se chama agora, não é? Fazíamos sessões de récitas, poesia, uma coisa muito gira, depois do 25 de Abril. A primeira exposição de cartunistas em Portugal foi feita aqui na Junta de Freguesia de Arroleiro. E eu tenho um recorte do jornal O Diário, que vem com uma figura castiça da política portuguesa, que era o Dr. Magalhães Mota, em que o seu cartão de identidade, entre aspas, era o seu cachimbo. Fazíamos festas no pavilhão da Académica da Amadora para as crianças, com a ginástica, com as gincanas, de patins, de bicicletas, etc, etc. E o pavilhão enchia-se. Quando nós íamos aos encontros, que entretanto começou a haver, de associações de defesa do património cultural e natural, portanto, pós 25 de Abril foi uma explosão de organizações, de pessoas que sentiam que tinham que fazer qualquer coisa para as suas terras. Como não encontrávamos raízes culturais, começámos a pensar assim, ora bem, quem é que mora na Amadora? Isto já nos anos 70. Para falarmos dos patrimónios culturais de coisas, vamos ter que celebrar e dar a conhecer cada comunidade às outras comunidades. Começámos pela Semana do Alentejo, porque era talvez um pouco mais fácil. E movimentámos milhares de pessoas aqui na Amadora. Foi extraordinário porque falámos para a Casa do Alentejo. Vocês podem nos dar uma ajuda com coisa. Bom, caiu-nos cá o Alentejo em peso, com uma série de caminhonetes, com coros. Bem, fizemos uma fila de coros aí pela Amadora que nunca mais acabava. Até eu ser eleito a Assembleia de Freguesia da Amadora, em 76. O PS foi a eleições com os comunistas e perdeu as eleições da Comissão de Moradores. Pronto. E eu depois já não tive mais contacto nenhum com a Comissão. Eles já não quiseram saber quem foi os pioneiros nem quem não foi. Eles queriam, você sabe como é que são os comunistas, em tudo, não é? Eles queriam era ter o poder na mão, para dominar a máquina. Pronto. E ganharam-nos a Comissão de Moradores, foi verdade. Umas vezes ganha à direita e outras vezes ganha à esquerda. Aqui neste liceu, então, em jovens, naquela altura, as pessoas já estavam, digamos, descrentes com os resultados, a revolução andava a patinar, não é? Então houve uma fase em que os estudantes votavam à esquerda e depois passaram a votar a juventude centrista, mas durou pouco tempo. A juventude centrista hoje não é expressiva, nem em nenhum liceu, nem em nenhuma faculdade. Não é? Nós entendíamos que podíamos viver em democracia e o nosso conceito de democracia não era aquele. Agora, logicamente que com nós para eventualmente entrarmos no jogo temos de cumprir as regras do jogo. E na altura quem as fazia era quem estava no poder, não é? E nós obviamente que tínhamos de jogar aquelas regras. Mas não eram as regras que nós queríamos e logicamente quando as coisas acalmaram, tanto foi assim que nós impusemos outras regras completamente distintas. Tínhamos muito apoio, pronto. Logicamente que nós ganhámos nas urnas, não é? E eu hoje tenho quase certeza que nós tínhamos muito mais votos do que aqueles que tivemos. Mas pronto, do mal ao menos, aqueles que tivemos ainda chegou para ganhar. Havia aqui uma pessoa que tomava conta do espaço da igreja, que era residente aqui mesmo ao pé, que era o Sr. Esquivel, que nos aterrorizava porque nos perseguia porque jogávamos à bola. Claro, a preocupação dele era que as nossas boladas significavam muitos vidros partidos aqui na igreja.
E um dia o Esquivel, zangado connosco, porque já 3 ou 4 vezes nos tinha dito para não jogar, presumimos nós, chamou a polícia. Para o carro da polícia e sai o Manuel. Os meninos venham cá. Um colega meu pôs a bola debaixo da camisola e disse, não posso, estou grávido. Com toda a calma, fomos para ali assim e tal. E o Manuel assim, você está muito bem disposto. Então, olha, o menino, o seu nome? José Vítor Farraia. Qual é a profissão do pai do menino? O meu pai é coronel do Exército. E senhor? Então e o menino? Nome? Manuel, Eduardo, morava no mesmo prédio, um no segundo andar, o outro no resto de chão. Profissão do pai? O meu pai é oficial da Marinha. Passou para mim. Então e o menino? António, Manuel, sim senhor, onde é que mora? Então é a profissão do seu pai. O meu pai é oficial da Marinha, capitão de fragata. Ao lado, um outro amigo, não vou dizer o nome. Então e o seu nome? Fulano, onde é que mora? No prédio ao lado. Profissão do pai. O meu pai trabalha na Sorefame. 16 escudos. Ou 20 escudos, já não me lembro. Bom, pagámos a multa entre nós, fomos pagar a multa à esquadra. O pai desse nosso amigo, que ele disse, o meu pai trabalha na Sorefame. Era quadro superior da Sorefame. Eu não gosto que me imponham nada. Nunca gostei, como disse. E, portanto, havia que seguir o caminho. Sem... Agora, se me vai perguntar se foi fácil, não foi fácil. Mas devo-lhe dizer que não me esqueço que foi muito mais difícil para os operários do que para nós. E uma das greves que estava estipulada, porque assim tinham decidido, era porque, olha, sei lá, devia ter chovido e não choveu. E então, isso era um motivo suficiente. A direção de aprovisionamentos era em cima, havia uma escada de ferro que dava ligação às oficinas e nós descemos às oficinas para proteger os operários que não queriam ir para a greve. Isto eu nunca mais me esqueço. Foi um momento lindo, porque aí fez-se justiça e ajudou-se à liberdade. Porque se eles não queriam, porquê é que haviam de ir? Ainda tinha só 18 anos, ia fazer 19 no fim do ano. E fui capaz de separar as coisas e fazer a vontade à velhinha que me pediu para ir votar com ela, porque não era capaz de votar, e de votar no partido que ela queria, não me aproveitar da situação e não a pôr a senhora a votar na UDP, que até dava jeito, todos os votos faziam falta, mas não, eu respeitei a vontade da senhora e ajudei a senhora a votar no partido que ela queria. E isso, hoje, quando penso nisso, penso sempre com um sorriso e com algum orgulho, porque acho que é uma atitude séria. E eu acho que a seriedade e a maneira de estar e a maneira de gostar das pessoas, não vale a pena fazer política se não se gosta das pessoas e se não se respeitam as pessoas. Portanto, por muito revolucionários que nós sejamos ou não, é preciso ter presente que as propostas que defendemos são para as pessoas, têm a ver com as pessoas. Nós, a nível da empresa, não tivemos nenhuma situação que se possa dizer de confronto, ou de conflito, ou de divisão, porque, como disse, eram trabalhadores que já estavam há muitos anos, conheciam-se, confiavam, e, portanto, salvo uma ou outra rara exceção, os trabalhadores estiveram sempre unidos. A melhor recordação que eu tenho era de ser novo e gostar do ambiente, que eu habituei-me logo aqui ao pessoal daqui, era amigo de toda a gente, e quando eu chegava aqui parecia que estava na minha terra. Isto praticamente era quase como fosse uma aldeia, não é? E ainda era um bocadinho melhor, porque as casas, por exemplo, quando eu vim aqui ver a minha casa, eu até fiquei com os olhos bugalhados, a casa tão bonita, coisa assim. A pessoa estava habituada lá no Alentejo, o chão era terra e aquelas coisas todas, e totalmente, e não havia casas bem, não havia nada. Até casos dramáticos, como daquela mãe que chegou aqui num dia de chuva com os filhos nos braços, enfim, uma cena mesmo dramática, e nós deixámos-la viver durante uns dias ainda ali na sala principal,
E lembro de uma reunião de direção famosa, em que nós estávamos aqui todos na mesa e estava a senhora a fritar cachuchos num fogareiro a petróleo, um cheiro horrível lá no meio, estávamos todos enjoados. E, enfim, mas pronto, mas essa era uma... Mas tivemos muita situação de miúdos que fugiam à família e que encontravam aqui algum ambiente familiar. A quinta chamava-se Casal, ainda hoje tem ali um painel de azulejos que diz Casal dos Olmeiros. Não é? Se era casal, vamos manter o casal. Popular porque foi uma iniciativa da população e era da Dameia, não é? Porque na verdade era aquele movimento de bairrismo, quer dizer... Porque... E o vencer, não é? E o vencer, quer dizer, isso era determinante que nos obstinava, não é, a ir para a frente cada dia. Aprender hoje para fazer amanhã e tentar, de preferência, fazer bem, que era para não ter que emendar. Não havia tempo nem meios para isso. Não é? Aqui, eles mandavam uma lei lá do governo, ninguém aplicava, a não ser que eu concordasse com ela. Se ela fosse injusta, o que é que a gente fazia? Eu tinha, digamos, representava um poder tal dos estudantes, na Associação de Estudantes, que eu tinha a chave do toque da campainha, que hoje só um empregado é que está autorizado a tocar o toque da campainha, que é para os intervalos. Na altura eu chegava ali acima, ainda sei no sítio onde é que é hoje, podia estar a ver aulas, mas se havia uma manifestação em Lisboa para lutar em defesa dos estudantes contra os exames ou qualquer coisa assim desse género, eu dava um toque na campainha e os estudantes saíam de imediato da sala de aula. E vínhamos em manifestação, primeiro aqui para o Polivalente, depois daqui para a estação de comboios da Amadora. Tomávamos os comboios, não comprávamos bilhete absolutamente nenhum, porque íamos em protesto, e íamos com o comboio cheio até ao Sete Rios para ir ter com os colegas do Dom Pedro V, e depois íamos para Lisboa para ir em manifestação. Era um poder imenso. É desse poder vindo de baixo que os governos e os poderosos têm verdadeiramente medo. As pessoas por baixo têm um grande poder, desde que se movimentem. Se as pessoas estão em casa a ver telenovelas e não vão às manifestações e não protestam nos seus locais de trabalho, os patrões fazem o que querem. Meu pai ficou sem empresa, ficou sem fazer nada e etc. Depois viveu do que tinha da pensão. Portanto, assisti à nacionalização, trabalhei com a empresa nacionalizada há muitos anos, porque eu quis foi sair, porque também as gerências mudavam conforme a cor política. Tinha que haver uma mudança e houve-a. Foi brusca, foi talvez um bocado dolorosa para quem tinha as coisas. Podia ter sido de outra maneira, porque as pessoas também trabalharam para ter algumas pessoas trabalharam para ter as coisas, porque não lhes caiu de mão beijada. O meu avô nasceu em Erganil, veio a pé para Lisboa, trabalhou para ter a empresa e a família trabalhou para manter a empresa e, portanto, para eles foi um desgosto. Há empresas que dizem esta empresa foi à falência porque não tinha condições. Aqui não se foi isso. Aqui foi uma coisa completamente diferente. Foi uma multinacional, primeiro por intermédio de uma empresa multinacional que era a ABB, né? Depois veio a Bombardier acabar com o resto. E a Bombardier o que é que fez? Acabou com a empresa e ficou com o mercado, não é? Porque se hoje construírem comboios, ou é a Alstom ou é a Bombardier que faz os comboios, mas não fazem como em Portugal. Portanto, a empresa tinha condições financeiras. Aqui não se põe o problema da empresa estar em situação económica difícil. A partir de determinada altura fizemos o metro do Porto, das últimas obras que fizemos foi o metro do Porto e os pendulares, e a partir daí eles nunca mais fizeram obras nenhumas e acabaram por fechar a empresa. Na verdade, hoje praticamente ninguém concorre, nas escolas não há grande atividade política, as associações estão confinadas aos matraquilhos que nós vemos hoje aqui. Hoje está aqui matraquilhos na sala do Polivalente, no meu tempo nem estava, porque consideramos aquilo uma coisa que não interessava a ninguém, não é? Este espaço não está legalizado, isto tem tudo muito a ver com a política atual, que as coisas que se iriam concretizar. Entretanto, a venda deste espaço, um espaço muito grande, que era chamada Quinta do Estado, salvo erro, parece que foi vendida, portanto, as pessoas que não sei por facto quem são. Dificuldade em a própria Câmara colaborar, portanto, com as direções da União para essa Nova para se poder, de facto, legalizar isto. Não só o meu desejo, como toda a direção e, propriamente dito, como também os sócios e, possivelmente, até a autarquia, portanto, a própria Junta de Freguesia, a própria Câmara Municipal da Amadora, possivelmente também gostaria que isso assim acontecesse.
de espaço propriamente dito para poder aceitar mais inscrições. Pronto, este ano tivemos algumas dificuldades nas valências, principalmente na creche, no jardim infantil e no ATL também. São cerca de 300 e tal pessoas que vêm aqui diariamente. Faz aqui cerca de 400 almoços, porque temos também, além das pessoas que estão aqui diariamente, temos a assistência domiciliária. Em termos de futuro, pronto, era nosso sonho ter um lar, falta de apoios principalmente, porque é uma estrutura que comporta um investimento muito grande, de maneira que ficou em stand-by. Não sei se futuramente a gente poderá ainda alicerçar essa hipótese. Não é? Eu penso que isto são processos que nós nunca sabemos quando é que eles têm, digamos, o destino ou o fim e a que a gente idealiza. Não é? Agora, que ele há de ser alcançado, há de ser. Porque as contradições do desenvolvimento económico aí o dirão. Porque não é possível haver cada vez mais pessoas pobres e haver cada vez menos gente rica, cada vez mais rica. É preferível num desfecho menos violento, não é progressivo, de reformas, sem ser as reformas para o capitalista, não é? Sem ser a reforma para reforçar o poder do capitalista, não, a reforma deve ser para reforçar o poder do trabalho, não é? E da melhoria social do país e da soberania nacional. Essa é que deve ser a perspectiva. Agora criou-se um pouco o amorfismo, não é? E naquela altura não. Naquela altura nós acreditávamos num projeto, acreditávamos numa sociedade diferente. E esse acreditar dava-nos força, fazia-nos seguir em frente. Nós trabalhámos voluntário, trabalhámos de qualquer maneira, sem problemas. Quer dizer, e hoje não. Hoje a sociedade que se criou é um pouco à espera de um lugar para ter, de facto, uma situação diferente. E isso é terrível, não é? É terrível quando se procura fazer, quando se faz alguma coisa, não no sentido de servir, mas para se servir a ele próprio, isto não é fácil. E a sociedade que se criou hoje, a mentalidade é primeiro eu e depois logo se vê o resto. E isto, de facto, não ajuda uma sociedade. E a sociedade não pode ser isto. Eu ainda hoje acredito que é possível construir uma sociedade. Pode não ser no meu tempo. Eu também, houve muitos que chegaram a ver a liberdade. Eu vi a liberdade. Não me diga nada. Agora é uma tristeza. Naquele tempo era uma alegria. Andava tudo alegre, tudo contente, tudo... Eu nem sei explicarem. Pá, aquela coisa que andava dentro de cada um de nós, pá, de que estamos a lutar para o bem dos nossos filhos. Naquela altura ainda era o meu filho, ainda era novo, era um rapazinho. E depois sempre lutei, até aos dias, praticamente 2, para o bem dos meus netos. E hoje sinto uma tristeza enorme dentro de mim, mas uma tristeza é uma coisa que não tem explicação. E porquê? Porque só falta mesmo fazer com que a gente não possa estar aqui reunido. O 25 de Abril foi crucial, não é? Foi crucial para o meu crescimento, para aquilo que sou hoje, naturalmente. A minha passagem pela Comissão de Moradores do Bairro Novo, e não só eu, estou convencido que não sou eu, foi uma escola de aprendizagem. A escola de aprendizagem de quê? De participação cívica e para muitos também, depois, muitos das pessoas que fizeram parte das comissões de moradores, eu sou um exemplo, mas não sou o único, longe disso, participaram depois nas autarquias locais, primeiro na Amadora, como freguesia, e mais tarde no Conselho da Amadora. Ao longo desses anos, chego agora à conclusão que tivemos precisamente esse golpe. Esperávamos uma grande mudança em tudo, não só da democracia, como em tanta coisa. E hoje, decorrido desses anos todos, vejo que sinto-me magoado, porque afinal poucas mudanças tenho, só tenho a liberdade de falar e mais nada. Penso que todo o cidadão só tem a liberdade de falar. De resto, não há melhorias, tudo cada vez para pior. Hoje podíamos estar bem e já estivemos melhor, mas verifico que no dia a dia cada vez está pior. E se continuarmos assim, não sei, se calhar vai ser necessário outra mudança.
igual à do 25 de Abril. Se o exemplo do casal popular tivesse sido seguido noutras partes, no resto do país. Se na realidade, quer dizer, ao entrarmos aqui, pensássemos que isto é nosso, de todos, e não nosso em particular. Eu aqui sou um mero associado. Sempre dei, dentro das minhas capacidades e possibilidades, o meu contributo. Mais solidariedade, menos egoísmo. E pensar que se eu vestir uma calça mais velha e uma coisa, perguntar que é que eu posso ajudar, pintar uma parede, cimentar um bocado de chão, enfim, aquilo que for necessário, sermos voluntários, poder ajudar os outros, não é? Estar disponível para... Aqui foi o meu combate revolucionário, foi nesta casa, de certa forma, aqui e daqui para fora. Mas aqui foi o campo de batalha, de alguma forma. Um campo de batalha que correu muito bem, porque as pessoas, eram amigos, partilhávamos os gostos pela arqueologia, pelo património, embora houvesse, portanto, desde o MRPP, ao PC, ao MES, aos não alinhados. Eu hoje tenho 40 anos de partido. Devo ser das pessoas mais antigas aqui da Amadora e se calhar no próprio partido, provavelmente. E obviamente que hoje sou aquilo que sou, tenho muito a ver com isso, com as minhas opções de vida, com as minhas opções políticas, para o bem e para o mal. As pessoas tinham gosto e queriam ver a zona onde moravam arranjada, alindada. Naquela altura, é bom lembrar às pessoas e repetir isto às pessoas, pertencíamos à Câmara do Oeiras, que era extremamente longe para muitas pessoas. Eu nunca mais voltei a viver aquilo que vivi no 25 de Abril, não é? Em Portugal. Já vivemos momentos de protestos muito significativos, mas como a Revolução Portuguesa de 74, não. É que, para a maior parte das pessoas, as revoluções são dos livros. E então a maior parte das pessoas acham que isso tudo é utopia. Não passam de romances de juventude ou coisas que passaram há não sei quantos séculos. Para mim ela está entranhada, não é? As revoluções, eu não conheço uma revolução dos livros, eu vivia. É outra coisa diferente, não é? Quem vive uma situação, os outros todos podem estar a negar. Isso não existe, uma utopia nunca vai existir. Eu ouço os meus familiares, toda a gente a dizer isso, continuamos a lutar por uma nova revolução. Eu continuo a lutar por uma nova revolução, por um novo 25 de Abril. Isso são utopias. Mas qual utopias? Eu já vivi uma, porque raio, onde está escrito não pode haver uma segunda, uma terceira. Muita gente trabalhou aqui no clube, voluntários, naquela altura era tudo voluntários, a trabalhar. Hoje em dia já é difícil, porque o voluntariado está a acabar e as pessoas hoje já querem realmente trabalhar, mas querem ter o seu ordenado. A utopia não morre, mesmo na nossa vida, não é? Eu continuo a sentir-me um revolucionário, porque, pronto, isto pode ser uma frase feita, mas primeiro que tudo, e foi aí, penso que é a grande dificuldade e a grande falência do 25 de Abril, foi a mentalidade das pessoas, quer dizer, porque um revolucionário temos que nos começar a mudar a nós próprios. Se a gente não se mudar a nós, como é que a gente pode mudar uma sociedade? Encaixo melhor e tento ser melhor pessoa com as críticas, venham elas de onde vier, das pessoas com quem trabalho, na própria família e na própria sociedade, às vezes e é isso que eu acho que me mantém a utopia e a revolução e aquela passagem do PREC e do 25 de Abril foi pelo menos ter feito de mim um revolucionário, pelo menos em termos de interiores, não é? Portanto, em termos da minha postura no dia-a-dia.